Não, Se é para falar do mate, quer dizer, porque, atenção, aqui, pelo visto, vocês têm aqui já um histórico, né? Já existe aqui um histórico. é uma coincidência. Nós olhamos o que tem o jornalismo instigado. A questão do hino foi porque depois estava envolvida uma empresa que era do Big Nelo, né? Ainda é carga. A carga. E acho que aquilo até porque Big Nelo eu recebi muitas vezes enquanto apresentador de entretenimento e tínhamos uma cordial. Mas eu sei que aquela questão do hino afetou um bocado esta relação. Já tive tempos, dou-me bem com o C4P, eles tiveram, e eu percebo que ele ficou assim, mas eu tenho que fazer o meu trabalho. Tu não podes deixar de fazer o teu trabalho. Ele também não deixou de fazer o hino, quer dizer, cada um tem o seu profissionalismo, né? Sim, ele não deixou de fazer o hino. Mas aquilo foi tão... Mas tu depois começas a perceber, enquanto jornalista, vês aquilo, vês que ela é só uma figura naquilo, porque depois há outras envolvências, porque a força para aquela matéria, não sei, mas o poder que ele tem, influência de seguidores, aumentou, explodiu, não, depois a reação. Aquilo tivemos pessoas aqui no Brasil, em várias partes do mundo, porque Big Nelo é uma figura mesmo, é uma figura é uma lenda, né? Como ele diz, a carga. Mas chamou-nos a atenção porque foi uma matéria. Agora, tivemos 5 anos depois com a questão das bandeiras. Então, vamos lá. Bandeiras. O ministro te chamou nomes. Porque assim, ele já passou, essa parte das bandeiras já foi. Mas depois a reação ao vosso título, já foi o ministro a dizer que tu nem devias ser jornalista. Eu não me lembro de alguma vez alguém dizer que o ministro não devia ser ministro. Não, esta não é... São matérias essa já é outra. Distintas, não. Meu Deus, então tu estás cheio de problemas. A matéria são ossos de ofício. Uma vez, eu até botei aqui, disse que uma vez quando pus nessa editorial, quando alguém dizia, não, mas ele tem bições ou coisas políticas, eu tenho dito sempre, eu sou politicamente incorreto, ideologicamente indisciplinado e doutrinariamente desalinhado. Então, então não vão te apanhar. Eu não me recomendo e também não peço. Eu peço também que não me recomendem. Então não vale a pena. Não dou um bom partido, não me recomendo e não dou. Mas o que houve aqui é. Isso é de fake news. Aqui estamos há uma coisa. Este foi a primeira. Deixa-me explicar-te aqui uma coisa que há. Houve alguém que me disse uma vez, o Laureano, é alguém que do tempo do outro senhor. Diz, não, às vezes vocês é que andam desatentos, porque tudo, saque, tudo. Ele disse-me assim, o roubo é legalizado. Eu disse, o roubo é legalizado? Sim. Sai tudo em Diário da República. Vocês é que não acompanham. E na altura eu nem estava no jornal, vocês não acompanham, porque aqui é uma cultura que normalmente a Lusa, temos, nós no Novo Jornal também tem, nós olhamos mesmo e escrutinamos tudo que está lá, tudo. Por isso é que você vê, não, eles dizem, autorizou, ou seja, eles nem sabem o que autorizam. Os ajustes diretos, não, sabem que está lá tudo. O que há aqui é desse trabalho feito. O que houve é que você tem um plano anual de contratação, eu sei, o Olívia é deputado, eles aprovaram um orçamento no ano passado. E depois do orçamento, tu tens o orçamento e eu digo, olha, Tiago, tu tens 500 milhões de kwanzas para isto aqui. E tu tens que apresentar ao aquele nosso amigo Augusto o plano. O Augusto é a Vera, é das finanças, o plano anual de contratação, o PAC. Okay. E tu dizes, bem, de 500 milhões, eu vou pôr aqui 30 milhões em cadeiras, não sei o que, dar condicionado. Discriminas tudo aquilo. Okay. Ela vou com o dinheiro que está ali e depois vai pagar e dá. Vai pagando. No dia 14 de fevereiro, o ministro do MAT homologou aquilo e no dia 18 aquilo entrou no plano. Okay. O plano vais ao caso do Ministério das Finanças e tem tá lá o plano de todos. Ele tem. E nós demos contas, olhamos para aquilo, demos conta que tinham 210 mil bandeiras, 85 pounds e que dava... dava 18 mil milhões de kwanzas, que então os 20 milhões. Porque alguém até pergunta, mas lá não está o valor de 20 milhões, como é que vocês chegaram? É só fazer contas. Você tem 210, vê o valor e chega e você depois divide e vê que dá aquilo. Foi um bocado como a cena. E por que vocês fazem contas se eles não fazem? Porque as pessoas não gostam de fazer conta. Veio com uma cena dos autocarros e perguntaram, mas como é que vocês chegaram àquela coisa dos autocarros, 600 autocarros, e o valor unitário eram 500 mil dólares. Tinha aquela coisa. Mas, pois, isto acontece. Isso também é uma coisa que há. Eu acho que um dos elos mais fracos da governação, por isso é que o Presidente fala comunicar melhor, é mesmo a comunicação. Porque
naquela questão do autocarro, dos autocarros, foi o Novo Jornal que falou, e o Ministério dos Transportes fez um comunicado dizendo não, vamos fazer os autocarros vêm, vamos ver uma oficina, vamos dar emprego e tal. E eu fiz a editorial e disse, desculpe, o senhor fez um comunicado sobre um diário da República que é assinado pelo seu chefe. Você diz mais do que aquilo que o chefe disse. Quer dizer, o chefe já se pronunciou e o Diário da República diz dúvidas e omissões é só contactar, já não se deve pronunciar. E o que aconteceu aqui, neste caso, eles viram aquilo, mas a notícia do Novo Jornal é de 20 de março. Aquilo depois de ter saído... foi passado, então os 20 milhões, aquilo já sai. Mas eu acho, o que pressiona o MAT foi o dia 2 de abril, com Economia Sem Macas do Carlos Rosário de Carvalho, em que esta questão é colocada ao Ministro de Estado e da Coordenação Económica. O que acontece é que o Ministro não estava preparado para aquela pergunta. E ele deu a resposta que lhe veio à cabeça. A mim não me causa nenhuma... Não vejo razão de tanto alarido. Se as bandeiras forem feitas cá e resultarem... Mas espera aí, calma. Mas então, desculpa lá. Sim. Porra, não podes me dizer que aquilo foi falta de preparação. Tu estás-me a dizer que nós temos Ministro de Estado que considera gastar 20 milhões de dólares para trabalho temporário. Sim, porque ele disse que desde que aquilo fossem feitas aqui e criar. Nós estamos tão bowling, não precisamos mais de empréstimo para gastar 20 milhões de trabalho temporário. Ele tem ministros do setor dele que fazem parte da tal comissão, porque esta comissão é coordenada pelo Ministro de Estado da Casa Civil e o adjunto é o Ministro de Estado da Casa da Segurança. Okay. E ele tem lá a Ministra das Finanças e tantos outros. Mas a reação àquela resposta do Ministro Massano terá forçado o próprio MAT a fazer aquele comunicado. O que o MAT faz naquele comunicado, a emenda sai pelo Curso Neto, o que ele tenta é levantar dúvidas, dizendo não. O que ele diz é assim, nós tínhamos essa intenção. Mas não teve acolhimento. Mas já tinha porque tido. Na realidade aconteceu. Ele pôs aquilo, mas a Ministra das Finanças terá dito, não, é muito dinheiro, eu não dou isto. Mas ele também não diz quanto. Se não dá os 20 milhões, deu quanto? Ele devia dizer, está bem, não são 20, mas são 10. Ele não desmente. Ou não há bandeiras, não é? Ele não diz, ele faz aquele comunicado e que lança. Mas mais grave do que isso, foi depois os órgãos de comunicação social pública tratarem aquele comunicado, com uma nota de esclarecimento, como desmentido. Ele não desmente nada. Ele não desmente a matéria porque nós, a resposta, colocamos lá o PAC e está lá tudo. Ele teve essa intenção. Ele diz no despacho que nós tivemos, mas não teve acolhimento. Houve ânimos, né? Houve uma intenção, uma vontade. Mas quando os órgãos passam porque aquilo dentro de uma orientação para dizer que o ministro desmente, não. O mais grave é, no jornalismo, há regras elementares. E uma delas, da ética da ideologia, não se podem fazer desmentidos de matérias que não foram veiculadas pelas horas. Sim, mas ninguém pode desmentir algo que mas não... Mas são as redes sociais, pelo amor de Deus. Né? Eles fizeram. Porque o que aconteceu depois é que, com aquilo colocado, ele em Benguela, questionado, ele já diz sim, mas já vão ser feitas aqui, mas não é bem... Quer dizer, o que devia haver aqui é até porque há uma comissão. Para as festividades de 50 anos, há uma comissão. Só essa comissão o ministro devia deixar isto. A comissão tem um responsável e faria isso. A comissão, nas conferências de imprensa, esta comissão é que deve falar por isso. E até porque há uma regra. Se o superior já falou, o ministro dar seguimento. O inferior deve se calar, porque senão eles complicam mais. Mostra, de certa forma, sabe o que é há? É aquilo que eu dizia. Mostra que há aqui um desalinhamento total em comunicação. Veja o caso, por exemplo, a Ministra da Educação, quando vai ali no Café Cipra e fala daquilo, a organização destaca aquilo. Aquilo foi destacado. Se eles não tivessem destacado aquela fala, se calhar muitos nem chegariam lá. Quem é que mas comentaram na página. Aquilo? Quem é que achas que destaca? Quem é que trabalha ali? Quem organiza aquilo? Quem é que trabalha ali? Entendeu. Aquilo é de quem? Entendeu. Que aquilo devia ter destaque. Eu estava aqui a dizer-lhes uma coisa que é o seguinte. Eu, quando essa revista, estava aqui a dizer, a revista um bocado aquela do Conselho de Lisboa, eu coloquei na contracapa e destacava porque era feito para as comunidades. Algo que o Presidente disse na sua tomada de posse em 2017 sobre a diáspora. Não posso deixar de mencionar aqui a nossa solidariedade para com outros povos, mas sem nos esquecermos da diáspora angolana, que merece uma atenção maior e cuja importância para o desenvolvimento do nosso país tem que ser levada em consideração. Quer dizer, ela entra... Em 2017. Em 2018, ele visita Portugal. Eu estava em Portugal. Ele tem um encontro com a comunidade.
Eu participei deste encontro. Ela, a última vez foi a Portugal, teve encontro, agora vai outra vez. Teve encontros com a comunidade da Bélgica, em França, na Eslováquia, teve no Japão, e teve isso. E mais, é com este presidente, João Lourenço, que a diáspora passa a votar. Nem o próprio executivo sabe capitalizar isso. Sabe pegar e dizer, não. Capital? Aquele discurso da ministra vai em contramão ao discurso do próprio presidente, porque as ações do presidente, mais até do que seu antecessor, porque não era muito comum ver José Eduardo a dar aquela coisa. Há até missões diplomáticas que ele não visitou. Sim. Mas este faz diferente, coloca no seu discurso. Então, há aqui alguém que faz um discurso, porque eles são auxiliares do titular do Poder Executivo. Eles não têm competências próprias, têm competências que ele delega neles. É como um embaixador. Um embaixador, costuma-se dizer, não tem vontade própria. Ele tem a vontade que o seu Estado diz, olha, a nossa visão, a nossa política é essa. Ela até pode dizer, eu não gosto muito, mas ele está ali, não é a vontade dele, é a vontade que ele está. Então, nem isso, muitas vezes, sabe capitalizar. Mas também porquê? Porque dizia aqui que não há uma estratégia. Faz-nos falta uma estratégia para a diáspora. Nós não temos. Nós temos uma Secretaria de Estado, temos o Instituto das Comunidades. A ideia que se tem do Instituto das Comunidades é para homologar documentos e fazer, não propriamente para trabalhar com as comunidades. E como a nossa diáspora só tem uma visão, tem um sentido crítico, e muitas vezes criou alguns anticorpos aqui. E há aquilo que eu já escrevi em editorial, que é algo muito perigoso, que é a diabolização da diáspora. Nós é que temos de ter uma estratégia de aproveitar, dizer, não é nesse sentido. Eu falei-te aqui da experiência dos indianos e de outros povos que pegam, aproveitam, os indivíduos vão lá para fora, esta imigração, ser controlada, e você aproveitar. Temos angolanos ali, temos indivíduos ali, e puxar. Há muitos indianos em Silicon Valley, e não sei o que tenho. Eu disse aqui que o embaixador do Reino Unido é indiano, conheço e falo. Vê isso, falo dos portugueses, e até formas de você no sistema financeiro criar de remessas. Cabo Verde vive do quê? Vive das remessas dos cabo-verdianos. Mas quando tu falas das remessas, é perigoso. Porque aqui eu pego no dinheiro, o fulano vai para Portugal, leva-se esse combo, sai fora do circuito, não se ganha nada. Por quê? Porque tu já paraste para pensar que se calhar o fulano é mais seguro do que eu mandar para o banco aqui, porque depois o banco também, nunca mais viu o meu combo. Tu já pensaste que se calhar nós só somos vítimas? Não é nada sobre isso. Olha, agora que falavas... Mas quem lidera tem que dar o exemplo. Depois, pode soar para as pessoas um bocado de hipocrisia, porque estas pessoas, eu dizia, quando houve aquela situação do líder da UNITA, quando renunciou à nacionalidade portuguesa para fazer, e haviam pessoas a usarem aquilo, a questão da dupla nacionalidade, eu disse, come on, parece que ter dupla nacionalidade é um crime. É um crime. Quando a maior parte daquelas pessoas tem dupla nacionalidade. Quando tem uma visão para a diáspora, estudou naquela diáspora. Hoje é triste porque os seus familiares certamente é que vão enfrentar, vão sofrer o bullying que há lá fora. Porque eu olhava aqui para uma coisa e dizia, isto que me disse um amigo da RDC, estávamos em Portugal e falávamos com outros. E ele dizia... E já viu, estávamos no meio dos sul-africanos, também havia um sul-africano lá. Nós, numa conversa, tivemos junto em Sócio, um colega jornalista, já tivemos junto em Sócio, e ele disse: acho que vocês em Angola. Angola é o país africano com mais pessoas com casas no exterior. E eu olhei, mais pessoas assim, de África. Ele diz: vocês todos, quando eu falo, conhecem angolano, ou tem casa em Portugal, tem na Namíbia, tem na minha terra, África do Sul, é sul-africano, ou no Brasil. Essa tendência eu não vejo tanto. E ele chamou-me a atenção, eu não vejo tanto namibianos dizerem que têm casa em Manha, que têm casa lá, mas essa cultura. E então, mas depois é que você vem com estes discursos que não são bons, porque depois cria uma versão. Porque agora imagina, porque em 2027 esta senhora tenha de ir tratada pelo governo para falar com a diáspora, como é que será recebida?